Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu gostaria de continuar aquela série de vídeos sobre a igreja. E o vídeo de hoje irá falar sobre a catolicidade da igreja, a igreja como igreja católica. Fizemos já o primeiro e o segundo vídeo falando sobre a igreja como sendo una, a igreja santa e a igreja agora católica. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, eu ia ler aqui uma passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, mas eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas eu acredito que todo mundo conhece que passagem é essa. É aquela passagem que diz: completando-se os dias de Pentecostes, eis que se ouviu um grande barulho como um vendaval impetuoso, que invadiu toda a casa onde os apóstolos estavam, ou seja, o cenáculo. Os apóstolos estavam em um cenáculo, reunidos ali também com algumas mulheres, entre elas Nossa Senhora, e veio um vendaval, como que um vento impetuoso, e encheu todo lugar, e eles receberam em forma de línguas de fogo o Espírito Santo que repousou sobre cada um deles. Terminando de acontecer esse ato da descida do Espírito Santo, eis que se congregou, eis que se formou uma assembleia ali de pessoas de todas as regiões, de Jerusalém, da Judéia, de várias regiões. Ou seja, ali mostra a igreja no seu primeiro momento da catolicidade da igreja, né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 830, como eu falei, isso aqui é um canal de católicos, e se alguém que não é católico está me ouvindo, você vai ver sempre nós tratando aqui da igreja por meio do que o magistério nos traz, a sagrada tradição nos traz e aquilo que a Sagrada Escritura nos traz. Então, tenha paciência, assista os vídeos e você vai aprender muito sobre Jesus Cristo e a sua igreja, a sua única igreja. Parágrafo 830 do Catecismo diz assim: o que quer dizer católica? A palavra católica significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. A igreja é católica em duplo sentido, ou seja, na totalidade, a igreja de Cristo está toda na igreja católica, e na sua integridade, ou seja, de maneira íntegra. Não existe ninguém que se diga cristão e que esteja na igreja se não estiver na igreja de Cristo. Então vamos seguindo. A palavra católica, como eu disse, como o Catecismo nos apresenta, significa universal. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Universal Apostólica Romana. Não é a universal do Reino de Deus, não é aquela universal, a falsa, mas é a verdadeira universal. Ela é católica, ou seja, ela é universal, porque nela Cristo está presente. Então, a presença de Cristo torna a Igreja universal. Por quê? Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Aonde Cristo Jesus está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça. O que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação. Que ele quis confissão de fé correta e completa, ou seja, a fé tem que ser a mesma, correta e completa. Vida sacramental integral, ou seja, tem que estar todo o sacramento da igreja. Então, quando alguém que é protestante, por exemplo, e que rejeitou por meio de Martim Lutero vários sacramentos da igreja,
Se nessas igrejas aí, né, que se dizem igrejas, essas comunidades eclesiais de base, se nelas eles dizem que é igreja, mas não aceitam os sacramentos, como por exemplo o sacramento da confissão, então a vida sacramental não é integral, então aí não é a igreja de Cristo. Porque na igreja de Cristo está a plenitude dos meios de salvação que ele quis, confissão de fé correta e completa e vida sacramental integral. E um ministério ordenado na sucessão apostólica. Ou seja, só pode ser igreja de Cristo se ali existir um bispo ou um padre, um presbítero, que foi ordenado pelos sucessores dos apóstolos, os bispos. Senão, não é igreja católica. Pode ser uma reunião, uma congregação cristã, uma congregação de base, mas não é igreja católica integralmente. Pode conter algumas verdades da igreja, mas não é a igreja católica. Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes, como eu falei no início do vídeo. Ali, a igreja era católica. Por quê? Estava reunido ali quem? Os apóstolos ordenados por Jesus. A fé era a fé que Pedro anunciava, era a fé correta e completa. Ou seja, a fé que recebeu de Jesus e que ele anunciava integralmente, sem tirar nada. Como muita gente hoje tem tirado os dogmas da igreja. Até a parousia de Cristo, ou seja, até a segunda volta de Jesus. Aquela igreja que se congregou lá em Pentecostes é a mesma até que Jesus volte. E essa igreja é a igreja católica apostólica romana, ou seja, católica universal. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo, a universalidade do gênero humano, ou seja, ela é católica porque ela vai a todo o gênero humano, independente de cultura, raça, língua ou nação. Cada igreja particular é católica. O que é a igreja particular? A igreja particular é toda e qualquer diocese. Por exemplo, eu aqui congrego na igreja católica, que é a igreja particular de Olinda e Recife. Ou seja, eu congrego na Arquidiocese de Olinda e Recife. E a Arquidiocese de Olinda e Recife, que é uma igreja particular, é também católica, porque contém nela um bispo ordenado desde a sucessão apostólica, mantém-se o bispo Dom Fernando Saboredo. Ele é um bispo ordenado validamente segundo aquilo que a sucessão apostólica foi sendo realizada na igreja. Na igreja particular de Olinda e Recife se congrega a mesma fé da igreja de Roma. Na igreja de Olinda e Recife, a igreja particular de Olinda e Recife, se congrega e se realiza a economia sacramental integral, ou seja, todos os sacramentos são celebrados mediante aquilo que é a fé da igreja, sem colocar e sem tirar nada. Entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou arquidiocese. Uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos, com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Estas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. Ou seja, cada diocese ou cada arquidiocese tem toda a fé, todos os sacramentos e a liturgia, que é a mesma. E mediante isto, cada igreja particular, em comunhão com o seu bispo, forma a única e a una igreja de Cristo, que está cabeçada por o bispo da igreja de Roma. Meus irmãos, começou a chover um pouquinho, eu vou continuar o vídeo, vocês tenham paciência a partir de agora, tá certo? Deus abençoe. Faz parte, né?
As igrejas particulares, como eu tinha acabado de ler, né, são católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside a caridade. Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Ou seja, cada diocese, aonde nós estivermos congregando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tem que reconhecer a Igreja de Roma, a igreja que está lá em Roma, com o bispo de Roma, o Papa, atualmente agora o Papa Francisco, como a base, o fundamento da congregação, da eclésia, ou seja, da igreja, da assembleia, constituída ali em Pedro, que é agora Francisco. Ou seja, assim como Pedro lá em Pentecostes tomou a palavra que falou da cátedra de Pedro, dizendo para aqueles homens que estavam ali escutando: olha, o que vocês estão vendo não é embriaguez como vocês estão dizendo, mas está se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Eis que nos dias determinados por Deus, ele enviaria o seu Espírito Santo sobre a igreja. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, né? Ou melhor, os jovens terão visões, os anciões sonharão e os nossos filhos e filhas profetizarão. Aquilo que Joel disse se cumpria ali em Pentecostes. E Pedro, tomando a palavra como o bispo da Igreja Universal, tomando a palavra à frente dos bispos das igrejas particulares, os apóstolos, ele vai e fala em nome da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica. Fazendo isso, Pedro mostra para nós que todos os bispos, ou seja, todos os apóstolos, estavam de acordo que ele, Pedro, era o cabeça da igreja. Quando eu digo o cabeça, aqui eu estou falando na questão apostólica, do anúncio da fé por aquilo que Jesus mandou, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando diz: ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos. O cabeça da igreja é Jesus, mas se tratando de congregação, se tratando de governo aqui social da igreja, Jesus escolheu um para ser o líder, o cabeça do colégio apostólico, que foi Pedro. E isso Jesus deixou claro quando ele apareceu depois que ressuscitou e perguntava a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: sim, eu te amo, Senhor. E por isso Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, vem agora algo que é sobre a Igreja Católica que choca muita gente quando é dito, mas isso é uma verdade de fé, que é o seguinte: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Veja o que o catecismo diz a respeito dessa frase. Como entender esta afirmação, que fora da igreja não há salvação? Esta afirmação que com frequência é repetida pelos padres da igreja. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, Jesus é o único mediador da salvação. Tem um vídeo aqui no meu canal que você pode procurar, né? Jesus como o único mediador. E eu falo a respeito disso, porque muita gente diz que Jesus é o único intercessor. Quando Paulo diz a Timóteo, lá em Timóteo, até aqui o catecismo da igreja fala sobre essa palavra. Quando ele diz lá a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Eu tenho um vídeo aqui
explicando essa mediação de Jesus, né? Então, diz assim: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que, esse concílio é o concílio de Trento, né? Quando houve a divisão, quando houve a ruptura, o cisma, onde Lutero diz que estava reformando a igreja e fez aquela revolução, ou seja, se apartou da igreja, apostatou da igreja. O concílio afirma esta palavra: fora da igreja não há salvação. Por isso diz: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, quiserem nela entrar ou nela perseverar. Ou seja, fora da igreja não há salvação. Fora de qual igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Mas essa afirmação da igreja não é, por exemplo, para uma pessoa que nasceu no berço protestante, ou para uma pessoa que nasceu em uma outra congregação cristã e que não tem conhecimento da Igreja de Cristo e não tem conhecimento de que Cristo é o único mediador da salvação, é o único mediador da salvação. Essa pessoa não tem culpa. Se ela não tem culpa, se ela não tem conhecimento da igreja, se ela não sabe o que é a igreja de Cristo, então essa frase, fora da igreja não há salvação, para essa pessoa, abre-se aí uma exceção. O que é que a igreja diz? No parágrafo 847 do Catecismo, a igreja diz assim: esta afirmação, fora da igreja não há salvação, não visa aqueles que sem culpa desconhece Cristo e sua igreja. Ou seja, se a pessoa não tem culpa, se não foi ensinado, se ela não foi catequizada, se ela não foi evangelizada, se a pregação apostólica integral e completa não foi anunciada a ela, essa pessoa não tem culpa de estar fora da igreja. Então diz assim: aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então veja, tem alguém que não está na Igreja Católica Apostólica Romana. Tem alguém que não recebe os sacramentos da igreja, integralmente, todos os sacramentos. Tem alguém que não aceita a Igreja Católica como igreja verdadeira de Cristo, porque infelizmente nasceu fora da igreja e foi ensinado para ela que aquela igreja não é a igreja de Cristo. Então, sem culpa, esta pessoa, com um coração sincero, tenta buscar a Deus e busca a Deus, e vive uma vida de piedade, ou seja, uma vida de santidade, uma vida segundo aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo que fora da igreja, esta pessoa não será imbuída de culpa. Por esse motivo, a igreja diz que essa pessoa pode alcançar a salvação, mesmo sem estar congregando na igreja. Por isso nós, da Igreja Católica, não estamos aí preocupados, angustiados, desesperados para trazer pessoas para a igreja. Nós queremos que as pessoas encontrem Cristo. E encontrando Cristo, mesmo que não estando congregando na Igreja Católica, na Igreja de Cristo, esta pessoa ainda pode encontrar a salvação. Agora veja o que o Catecismo diz no parágrafo 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos,
levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe a Deus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever também e o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então veja, meus amados irmãos, a igreja é católica porque Cristo é a cabeça da igreja e todos que congregam Cristo congregam a igreja. Mesmo que estejam se congregando em Cristo, mas por ignorância. A igreja, os padres da igreja costumam dizer que existem 7 sacramentos e também existe um 8º sacramento, que é o sacramento da ignorância, ou seja, a pessoa não tem conhecimento nem dos evangelhos e nem da igreja de Cristo de maneira integral, e esse sacramento da ignorância, da falta do conhecimento, pode ser um meio pelo qual Deus salve as pessoas, como está dizendo aqui o Catecismo da Igreja. Mas porventura, meus amados irmãos, o Catecismo diz para nós que a Igreja é obrigada, em consciência, a pregar o Evangelho para todos os homens. É missão da igreja, isso é basilar na igreja. A igreja tem que fazer isso, a igreja tem que anunciar. Sabe por que a igreja tem que anunciar o evangelho para todos os povos e para todas as pessoas? Porque existe uma deturpação do evangelho sendo anunciada. Pessoas que têm uma oratória boa, pessoas que têm uma dialeta boa, eu digo boa no sentido de dizer que sabe falar, sabe se expressar, prega de maneira até bonita e até de maneira que leva as pessoas a comover-se, a chorar, estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você pode procurar aí no meu canal, eu fiz questão de colocar um trechinho de uma pregação, de uma homilia do padre José Augusto, falando sobre cuidado com os pregadores, cuidado com as pregações não católicas. Se eu não me engano, o tema do vídeo é esse, que foi o que eu coloquei aí no canal. Ele falando exatamente sobre isso. Pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm uma boa dialeta, sabe se expressar, sabe falar para muitas pessoas e que estão levando as pessoas a um evangelho que não é o evangelho de Cristo integral. Por esse motivo, meus amados irmãos, é necessário anunciar o evangelho e dizer para essas pessoas que Cristo está todo na sua igreja. Existe um santo da igreja católica, que eu não lembro o nome dele agora, mas isso não é muito importante, o mais importante é o que ele disse. Ele falou que aonde está o bispo, ali está a igreja de Cristo. Então, um bispo ordenado na sucessão apostólica. Existe muita gente se dizendo apóstolos, existe muita gente se dizendo bispo, se intitulando bispo, muita gente se intitulando pastor, muita gente se intitulando presbítero, muita gente se intitulando evangelista, muita gente se intitulando bispo, apóstolo, tem até mulheres bispas e apóstolas, quando nós vamos ver que na ortodoxia, na igreja ortodoxa, e aqui eu não falo da igreja ortodoxa oriental, falo da igreja católica apostólica romana, mas que é ortodoxa no sentido de ser e fazer parte da mesma fé que os apóstolos fizeram e ser e fazer parte da mesma sucessão apostólica que veio desde os primórdios da igreja, lá de Atos dos Apóstolos, Pentecostes até hoje, se intitulando aí pastores, bispos, pregadores. E quando nós vamos ver o que eles estão falando, é gente dizendo que Jesus comprou casa na praia depois de fazer milagres, fazer cadeiras aparecer por meio de milagres, juntou dinheiro e comprou uma baita casa na praia. É pessoas interpretando a saudação do anjo a Nossa Senhora, o anjo Gabriel, quando veio dizer que Maria seria a mãe do Salvador, é pessoas interpretando, dizendo que ela teve atitude idiota e dizendo que o anjo disse que também não escolheria ela, mas Deus escolheu, ele veio porque ele era mandado. Ou seja, barbaridades. Pessoas dizendo aí que Maria, Nossa Senhora Aparecida, parece com a Coca-Cola, pessoas vendendo brita, Então, meus amados irmãos, o objetivo aqui não é falar mal de A ou de B. O objetivo aqui é dizer para você que a igreja de Cristo, ela é una,
santa e católica e apostólica. Então, existem 2 vídeos aí no meu canal sobre a igreja como una, a igreja como santa, e aqui esse vídeo falando sobre a catolicidade da igreja. E logo faremos o outro falando sobre a igreja como igreja apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Compartilhe os vídeos com teus amigos para que eles possam conhecer a verdadeira igreja de Cristo. Aonde Cristo está, está a sua igreja. Aonde está a igreja, está Cristo, porque Ele é cabeça da igreja. Amém. Fica na paz. Deus abençoe.